Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, muito bom dia. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Osmar. Passando aqui nessa manhã para deixar uma breve reflexão bíblica em cima do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, aonde a Bíblia Sagrada nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Temos aqui neste versículo bíblico palavras estas que foram ditas, proferidas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, com o seu corpo glorificado, com o seu corpo imortal, Jesus permanece ainda por um período de 40 dias entre os apóstolos. E esse texto que li com os irmãos em Atos dos Apóstolos, o versículo 8, no contexto do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus expressa essas palavras aos seus discípulos no pé do Monte das Oliveiras. E Jesus, ele está aqui prometendo, ele está aqui, na verdade, reforçando uma promessa que ele já havia feito anteriormente, antes de morrer, de ser morto, ressuscitar e permanecer esses 40 dias entre os apóstolos. Jesus havia dito em Lucas 24, 49, Ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Então aqui o Senhor Jesus está corroborando esta promessa quando ele diz: Mas recebereis poder, recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e quando a virtude do Espírito Santo descer sobre vós, ela vos capacitará, ela vos habilitará para que vocês sejam minhas testemunhas na cidade de Jerusalém, na Judéia, Samaria e, por fim, até os confins da terra. Nós sabemos então que depois Jesus Cristo é elevado à vista dos olhos dos apóstolos, e eles estão contemplando Jesus subir, ser assunto aos céus, literalmente, diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que quando Jesus está lá nos ares, dois varões de branco se apresentam, um à esquerda, outro à direita, ao lado do Senhor Jesus, enquanto ele sobe. E os discípulos estão embaixo, no pé do Monte das Oliveiras, olhando, observando. E aqueles anjos lançam uma indagação: Varões galileus, por que estáis olhando? Da mesma forma que ele está subindo à vista de vossos olhos, um dia ele retornará, um dia ele voltará novamente. Então nós sabemos que em Atos 2, o Espírito Santo é derramado. No dia do Pentecostes, ele desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos do Senhor. Então eles são revestidos com o poder, com a virtude do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, meus irmãos, ele ganhou quase 3.000 almas para o Senhor Jesus, porque ele estava revestido com o poder e a virtude do Espírito Santo. O que eu quero dizer-lhes aqui nesta manhã, que a virtude e o poder do Espírito Santo são essencial na vida da igreja, são essencial na minha vida e na sua vida. Sem o poder e a virtude do Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Sem o poder e a virtude do Espírito Santo, não há como realizar a obra missionária. Sem o poder e a virtude do Espírito Santo, não há salvação, não há conversão, porque é o poder e a virtude do Espírito Santo que opera salvação, que opera libertação, que opera a cura. Então, meus queridos irmãos, eu creio que nesta manhã, este poder, esta virtude do Espírito Santo, que desceu sobre a igreja primitiva, e ali nós sabemos que nasce então a igreja. No dia do Pentecostes, é o nascedouro da igreja. E este mesmo poder, esta mesma virtude do Espírito Santo repousa sobre nós. A igreja deste tempo, desta era, a virtude e o poder do Espírito Santo são essenciais na nossa vida. Não adianta cantar bem, não adianta pregar bem, não adianta ter um grande conhecimento se não tiver o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, porque são o poder e a virtude do Espírito Santo que fazem a diferença na vida do homem, na vida da mulher, na vida da igreja. Então que nesta manhã o Espírito Santo venha multiplicar a sua virtude, o seu poder sobre as nossas vidas, para que no abrir de nossa boca, vidas sejam impactadas, vidas sejam curadas, almas sejam salvas e alcançadas, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então que fique bem registrado nessa manhã, nas tábuas do nosso coração, que acima dos nossos dons, acima das nossas habilidades,
acima da intelectualidade humana, está o poder e a virtude do Espírito Santo, são o que fazem a diferença na vida de uma igreja missionária, o poder e a virtude do Espírito Santo. Que nessa manhã recebamos mais deste poder, dessa virtude que desce do alto, que não se compra com ouro nem prata, mas que se compra através da humilhação aos pés do Salvador. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Tenha uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Um forte abraço.